Boa noite. Puxa vida, que plateia bonita, não? Muito obrigado pelo prestígio de estarem aqui me ouvindo. Eu prometo a vocês que vou fazer o melhor de mim com relação a esse tema. Eu trouxe até um roteiro aqui, porque esse assunto me pediram para criar um tema sobre empreendedorismo, e eu propus o tema do próprio livro. Eu escrevi esse livro ano passado, Aprenda a Empreender Antes que o Mercado Exija. Esse é o tema do livro. Coloquei uma experiência grande aqui dentro, não só para empresários, mas também para potenciais empresários. Eu quero entrar nesse assunto, justificando esse tema. O mercado vai exigir de todos nós a cultura empreendedora. Esteja você trabalhando como empregado numa empresa, esteja você empreendendo. Em qualquer atividade, a cultura empresarial será uma exigência do mercado. Eu quero entrar nesse assunto para que a gente possa criar esse conceito do que acontecerá nos próximos anos. E temos anos aí obscuros com relação a esse assunto chamado empresa. Bem, eu toda vez que sou apresentado como consultor, e essa é a minha profissão, eu completei 52 anos de trabalho o início desse ano. Então vocês têm à frente aqui um grande dinossauro. E depois de 50 anos de trabalho, eu concluí uma coisa, para algumas pessoas é muito triste, para mim não é não. Eu concluí que eu ainda não sei como se fazem as coisas. E eu continuo todo dia tentando achar os melhores caminhos para orientar pessoas de como se faz as coisas. E eu ainda não consegui saber. Mas eu tenho absoluta certeza de que eu sei uma coisa. Eu aprendi nesse mais de meio século. Eu sei como é que não se faz as coisas. Se nós começarmos uma empresa sabendo como não se gerencia uma empresa, de como não se administra uma empresa, como que não se toma decisões erradas numa empresa, você já tem mais do que 50% do caminho de sucesso. Porque nós temos a tendência de buscar informações de quem sabe o que fazer, mas nós nunca vamos procurar alguém que sabe como não fazer. E eu quero contar algumas pedras no caminho que eu achei ao longo desse tempo. Mas toda vez que eu sou apresentado como consultor, porque eu toco várias coisas, além de consultor, eu sou professor universitário, autor também, eu tenho escrito aí, vou editar agora no mês que vem, aliás, em novembro deve sair o 10º livro que eu estou escrevendo, que é um dicionário para empreendedores, vai se chamar Empreendopédia. Esse livro está até muito curioso, porque faz 8 meses que eu estou escrevendo, e ele não vai ser publicado em livro físico como esse. Não teve condições de ser livro físico, porque ele está com 1.100 páginas. Porque nós já conseguimos juntar 3.600 verbetes que se referem ao empreendedorismo. E eu resolvi parar, porque senão não teria fim. Então ele vai ser editado por e-book, e também deve ter físico, mas vão ter pelo menos 3 ou 4 volumes. Mas isso é um projeto que deve sair agora no mês que vem. Enfim, mas eu voltando ao consultor, né? Toda vez que me apresento como consultor, eu me lembro de uma historinha muito interessante de um consultor muito famoso. Para quem é consultor sabe como é que é a vida de consultor. O tempo não está mais sob seu domínio, não é? O meu tempo não me pertence mais, não é? Pertence aos meus clientes, pertence ao mercado. E esse consultor foi se especializando, e ele era chamado todos os dias, e todos os dias tinha que atender alguém, e ele foi ficando o dia 24 horas, não dava mais tempo. Até que um dia ele dormiu no volante, quase que se acidentou, e alguém recomendou a ele, falou: olha, você tem que contratar alguém para ir com você, você não pode andar sozinho. E ele fez uma agenda totalmente emendada, um dia no outro, um horário no outro, e pegou um motorista para levá-lo para os lugares
todo dia o motorista levava ele num lugar, saía dali, levava no outro, saía dali, levava no outro, e ele dando palestras, conferências, congressos, simpósios, aquela vida de consultor. E o motorista todo dia levava ele, parava o carro, ele descia e subia no plenário para fazer a palestra. O motorista não tinha o que fazer, sentava lá no palco e ficava assistindo. Assistiu 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1 ano. Era sempre a mesma palestra. Aí um belo dia, ele levantou de manhã para ir numa grande conferência onde teriam 500 empresários, e ele acordou se sentindo mal. E aí ele levantou, o motorista chegou, que já era amigo dele, né? Ele falou: olha, o negócio é o seguinte, avisa lá que eu não vou. Eu não vou, não estou me sentindo mal, não estou me sentindo bem, eu não vou. Muito bem. Aí o motorista falou assim: mas você tem que ir, está todo mundo esperando lá, pô. Está todo mundo esperando. Não, mas eu não, você tem que ir, o seu nome está em jogo. Ele falou: não tem jeito. Ele falou: tem. A palestra que você vai dar é aquela, não? Ele falou: é. Eu falei: então eu faço. Eles não te conhecem, nem a mim. Vamos fazer o seguinte, a gente troca de roupa, você vai dirigindo o carro, eu vou sentado atrás. Quando chegar lá, eu entro, faço a palestra e nós vamos embora. O cara falou: será que vai dar certo? Eu falei: vamos embora, cara, bom, vamos lá que dá. Eu falei: bom, eu vou arriscar, já que está tudo errado mesmo, vamos embora. Aí chegaram lá, pararam o carro, tiraram o cara de dentro ali, que estava no banco de trás, e ele, olhando aquilo tudo acontecendo, começou a rezar, né? Fazer orações para ver se dava certo aquilo. Bom, o motorista dele foi lá para cima, tinha uma mesa imensa, cheia de convidados. O motorista sentou, quer dizer, o motorista, teoricamente o palestrante, sentou lá, aquele público imenso, e alguém disse: pode começar. E ele começou, pontos e vírgulas exatamente igual a que ele tinha escutado durante tantos anos. Quando chegou no final, logicamente, o palestrante vestido de motorista estava sentado lá no fundo, orando o tempo todo pelo nome dele. No final, ele foi aplaudir de pé. Adoraram a apresentação. E aí o dono do assunto, que era o palestrante que estava lá no fundo, falou: fui salvo, conseguiu terminar. Só que ele não sabia de um detalhe: aquela palestra, naquele dia, tinha uma novidade, ia ter debate. E alguém disse assim: vamos começar as perguntas. O cara falou: agora não tem mais jeito. Aí já levantou o primeiro para fazer uma pergunta. Aqueles caras, sabe aqueles que faz pergunta? Você conhece? Chama pergunta palestra. Ele começa a pergunta e não consegue terminar. Aquelas coisas complicadíssimas. Aí o cara falou: agora não vai ter mais jeito. Aí o cidadão que estava sentado lá no palco recebeu a pergunta e falou: meu amigo, eu sou um cara muito caro. Para me trazer aqui foi muito difícil. Eu sou uma pessoa de agenda difícil. E eu fui contratado para vir aqui para responder perguntas difíceis. E o senhor está fazendo uma pergunta tão simples, mas tão simples, que eu vou pedir para o meu motorista responder. Então, se vocês fizerem alguma pergunta para mim durante a minha apresentação, eu vou pedir para o pastor Júlio responder, que ele sabe desse assunto mais do que eu. Vou passar para vocês. Por favor, quem tiver qualquer pergunta, escreva aí que a gente responde depois. Eu vou falar um pouquinho sobre esse livro. Esse livro ele foi escrito eu resolvi fazer o seguinte: eu li muito livro sobre empreendedorismo e eu queria fazer alguma coisa diferente. Então o que eu fiz? Eu sou um aficionado por educação. E muitas pessoas, eu já vi muito, eu trabalhei muito em indústrias, e as pessoas disseram o seguinte: não, mas em vez de educar, treina as pessoas. E eu sempre fazia essa pergunta a mim mesmo: será que treinar e educar é a mesma coisa? Não só não, mas tem um abismo entre esses dois. O que é educar? Qual o conceito de educar? E nós temos vários segmentos de educação: educação política, educação familiar, educação religiosa, tem várias, mas não importa. Mas vamos levar para a educação profissional. O que é educar profissionalmente um funcionário? Para quem tem o seu empreendimento, que já começa a admitir pessoas, tome muito cuidado com isso.
Não contrate pessoas deseducadas. E eu não estou falando em educação de família, eu estou falando em educação profissional. E o conceito vai explicar por quê. Educar é fazer as pessoas entenderem os princípios do que faz. Educar é fazer as pessoas entenderem os fundamentos do que faz. Educar é fazer as pessoas entenderem a responsabilidade do seu trabalho. Educar é fazer as pessoas entenderem a importância do que fazem. E alguém deve estar me olhando dizendo assim, mas você ainda não disse o que ele faz. Não importa. Desde que seja varrendo uma sala de aula ou fazendo uma pesquisa científica. Se ele não souber a responsabilidade do que ele está fazendo, se ele não souber o conceito do que ele está fazendo, se ele não souber a importância do que ele está fazendo, se ele não souber o quanto ele vale do que ele está fazendo, ele está deseducado. E nós estamos com muita gente deseducada neste mundo empresarial. E alguém diz, bom, e treinamento o que é? E aí você tem um conceito mundial, clássico, que diz o seguinte: treinar é desenvolver habilidades. E se você juntar os dois conceitos, você consegue entender uma coisa muito legal. Não dá para desenvolver habilidade em quem não sabe a responsabilidade do que faz. Como é que você desenvolve a habilidade de uma pessoa que não sabe a responsabilidade do que está fazendo? Que não sabe os fundamentos da sua tarefa? Aí nós chegamos a uma conclusão óbvia. Não treine deseducados, você vai jogar dinheiro fora. Você precisa treinar, educar pessoas primeiro, para depois mandá-las desenvolver habilidades. Se você contratar algum funcionário na sua empresa, e normalmente os empreendedores, quando iniciam, são empresas pequenas, tem 1, 2 funcionários às vezes no máximo, não importa o número, essas pessoas precisam saber a importância do que fazem, precisam valorizar o seu próprio trabalho. E quem tem que ensinar isso é você, que é o empreendedor. Não delegue esta tarefa. Sabe por quê? Porque o maior e o mais eficaz instrumento de educação que se conhece chama-se o exemplo. E o exemplo para esses funcionários é você. Não apresente ninguém como exemplo para ele. O exemplo para ele é você que está lá, que está comandando ele, que está exigindo, que está passando tarefas, que está cobrando resultados. Esse é o papel, que aliás, não estamos inventando absolutamente nada. Se nós não fizermos hoje, podemos fazer tranquilamente uma analogia com família. Eu estou casado há 50 anos, isso está no meu currículo, pelo jeito que eu fui apresentado assim, né? Infelizmente minha esposa não pôde vir, ela está cuidando de outras tarefas. Eu queria até que ela estivesse aqui para ouvir isso, né? Ela já ouviu isso tantas vezes, né? Eu estou casado há 50 anos e continuo perdidamente apaixonado, né? Verdade. Tomara que ela esteja na internet assistindo. Mas eu sempre converso com alguns pais, alguns chefes de família, e aí eu digo para eles sobre a responsabilidade de nós, pais. Quando eu falo pais, eu estou colocando no plural, evidentemente, pai e mãe. A nossa responsabilidade em relação aos nossos filhos. Da mesma responsabilidade nossa enquanto empresários com os nossos funcionários, com os nossos colaboradores. As relações tarefas são as mesmas. E se pergunta muitas vezes, por que tem filho que põe a mochila nas costas e vai embora? Eu sou muito radical para a minha resposta. Se ele botou a mochila e foi embora, é porque você acabou como pai mostrando e comprovando a sua incompetência. E uma das incompetências que os pais cometem, e que eu faço analogia com um empreendedor e os seus colaboradores, é que não existem 2 filhos iguais. Não existem 2 funcionários iguais. E se nós temos funcionários diferentes, nós temos que ter estilos de liderança diferentes. O meu avô passou para o meu pai uma frase que meu pai usou muito. Ele morreu sem saber a verdade sobre essa frase, porque eu não tive coragem de dizer isso para ele, que ele já estava numa idade muito avançada. Porque ele acreditava numa coisa, eu não queria fazê-lo desacreditar no final da vida. E ele dizia assim para mim, meu filho, pai tem que ser igual para todos os filhos. E ele não sabia o quão errado ele estava falando.
O pai não tem que ser igual para todos os filhos, porque não existem dois filhos iguais. E eu desafio alguns pais falando sobre o vestibular para pai. O vestibular para pai é você conseguir botar um filho numa perna e o outro filho na outra perna. E você conseguir conversar com os dois. E na medida que você olha para cá, você é um pai. Quando você olha para cá, você é outro. Porque os níveis de necessidade dos dois são completamente diferentes. Tem momentos em que você tem que olhar para um filho e falar num sotaque, e no outro filho com outro sotaque, com este com outra velocidade, com este com outra entonação, senão eles não conseguem entender. Você não pode ser igual para todos os filhos. Isso é a pura realidade. E filhos vão embora porque não conseguem se comunicar, que não conseguem ser entendidos, que não conseguem se entender. E alguém diz, temos que ser igual para todos. Não. E dentro das empresas, esse é um dos maiores problemas que nós temos em termos de liderança. Os líderes querem tratar todos os funcionários do mesmo jeito, e não pode. Tem funcionários com carências diferentes, com ansiedades diferentes, com inquietudes diferentes. E eu fico horrorizado de ver nas empresas gestores que não têm o mínimo preparo de educação para poder controlar 10, 20, 40, 50 pessoas sob o comando dele. Que aliás o mercado recentemente está cometendo um absurdo, porque estão buscando nas universidades esses jovens recém-formados e colocados como gerentes em fábricas. Não há em nenhuma grade curricular existe uma disciplina chamada gestão de jovens. Eu não estou falando isso porque eu ouvi falar, porque eu sou professor desses meninos. Eu sou o professor mais amado e mais odiado daquela escola. Porque eu tiro todo o romantismo que está na cabeça dele, porque ele vai enfrentar a crueldade do mercado e ele precisa estar preparado. Isso se ele for funcionário. Agora, se ele for empreendedor, ele precisa ouvir mais ainda. E eu, quando fiz isso aqui, eu queria, sobre a ótica da educação, eu queria que as pessoas, antes de entender como é que eu abro uma empresa, como é que eu faço um plano de negócio, como é que eu monto, que tipo de opção eu vou ter, o que eu vou construir, eu queria que ele soubesse de onde veio esse negócio. Quem que inventou o empreendedorismo? Isso existe desde quando? Porque nós temos a mania de entrar nas coisas sem saber o passado. Nós entramos em desafios sem saber a origem. Hoje eu percebo as pessoas querendo o novo, mas elas não tiveram competência de fazer o velho. E esse novo vai se tornar velho e ele não vai conseguir fazer também. Está fazendo sentido ou eu estou viajando? Faz sentido isso? As pessoas querem um celular. Não, eu quero com mais velocidade. Ele não usou nem 10% da velocidade que ele tem. Mas ele quer o outro porque é o novo. Nós precisamos de vez em quando ser um pouco mais conservadores para usar mais aquilo que nós temos disponível. E esse livro no início, fizemos um capítulo, né? Eu estou falando fizemos porque nós escrevemos esse livro em 6 mãos. Eu tenho mais 2 amigos que nós nos juntamos para escrevê-lo. E nós começamos o livro falando sobre história. E tem coisas interessantes aqui, pegar um dos detalhes, né? Vocês sabiam que teve um imperador romano que era anti-empreendedorismo? Eu estou falando do século III, de um imperador romano chamado Diocleciano. O Diocleciano pegou Roma totalmente quebrada. Foi chamado a grande crise do 3º ano. A grande crise do 3º ano. Foi uma crise, Roma não tinha mais arrecadação, as pessoas estavam morrendo de fome, e Diocleciano foi eleito imperador. Lá pelos anos 280, 300 depois de Cristo. O que ele fez? Ele precisava arrecadar, e ele não tinha controle, porque cada um fazia o que queria. Ele falou negativo, lei, filho de ferreiro vai ter que ser ferreiro, filho de agricultor vai ter que ser agricultor, não pode ser outra coisa. Ou seja, ele matou o empreendedorismo, matou, porque ninguém podia fazer absolutamente nada, tinha que fazer a origem da hereditariedade da competência da família.
E eles eram obrigados a ficar presos, produzindo dentro do que era habilidade familiar. Com isso, Roma, por quê? Porque ele tinha controle de arrecadação tributária. Foi a época que mais se pagou tributo nesta época, porque estava tudo sob controle. E ele conseguiu botar Roma lá em cima e depois entregou para alguém, e aí as pessoas se libertaram e começaram a criar a partir daí. Não existe empreendedorismo sem inovação. E é bom que a gente já comece a pensar sobre essa história. Então, essa grande crise, não é? Ela sempre gera uma grande oportunidade. Eu fui estudar no Japão, eu fiquei 4 anos lá. Estudei numa grande instituição, a maior instituição científica do mundo, chamada União Japonesa de Cientistas e Engenheiros. E os japoneses falam muito isso, né? Eles têm os ideogramas que mostram, né? A crise é uma das maiores motivações para a inovação. É na crise que você vê os gestores, é na crise que você vê os administradores, é na crise que você vê o sucesso de pessoas. E tem pessoas que não podem ver crise, porque eles não resistem, né? Mas enfim, é por esse caminho. Agora, olhando bom, aí só terminando sobre o livro, depois do histórico, aí nós colocamos 10 capítulos de como empreender. Qual é o primeiro passo, o que é que você tem que fazer, o que é que você tem que tomar preocupação, aonde estão as ferramentas e coisas de linguagem simples, que é para poder iniciar um negócio. Seja uma pequena indústria, seja uma empresa de serviços, seja um carrinho de pipoca, aquilo que você quiser empreender. E nós ficamos olhando o mercado e o cenário hoje, e vocês acessam informação todos os dias, e a gente fica muito preocupado com o que está acontecendo e o que está por vir. As expectativas de cenário de mercado são para as pessoas que tomarem muito cuidado na gestão dos seus negócios. As pessoas precisam planejar muito o que vão fazer. Existem 2 saídas empreendedoras. Uma delas chama-se empreender por necessidade e a outra chama-se empreender por oportunidade. Hoje, 70% da ação empreendedora no Brasil é por necessidade. O cara foi desempregado, um gerente, um chefe, um supervisor, um operador de máquina, desempregado, botaram o fundo de garantia na mão dele e ele falou: vou virar empresário. Às vezes ele tenta ainda voltar, mas não está conseguindo, o mercado não está admitindo. Aí ele vê que não consegue e falou: então agora eu vou fazer um negócio. Eu tenho vontade, tenho idade, tenho juventude e tenho meu dinheiro que eu recebi do fundo de garantia. Aí é onde mora o perigo. Porque quando você empreende por necessidade, você não empreende através de uma ideia, você empreende quase que meio forçado. O dinheiro começa a acabar, você já começa a ficar, né? E tem alguns que cometem suicídio antecipado. Eu não tenho outra palavra para substituir não, por favor. É suicídio antecipado, quando ele diz: decidimos e vamos montar um negócio, estou indo ao banco tirar um de empréstimo. Aí é suicídio antecipado. Ninguém consegue resistir a um negócio pagando 6% de juros ao mês. Não façam isso. Arranje um jeito de voltar para a empresa, mas não vão a banco buscar dinheiro para fazer esse tipo de coisa. Não há um caso de sucesso de quem ficou dependendo de uma instituição financeira a este juro que nós estamos vendo hoje para poder sustentar um negócio. Não faça isso. Junte o que você puder. Junte o que você puder. Se eu contar o meu exemplo, eu gosto muito de dar exemplos práticos e gosto de contar os meus exemplos, não é? Até porque eu tenho garantia dele. Eu fui funcionário da Embraer na área de qualidade durante 11 anos. E meu pai sempre me botou para trabalhar em 2 empregos. Então eu sempre trabalhei em algum lugar e de noite eu dava aula em algum lugar. Eu sempre tive 2 atividades.
Aí eu dava aula na Faculdade de Engenharia lá em Lorena, na FAENQ. Aí estava muito longe, no fim eu consegui um emprego em São Paulo. Trabalhava na Embraer aqui. E eu consegui um emprego em São Paulo, para trabalhar à noite. Naquela época dava para fazer isso. Estou falando dos anos 70. Início dos anos 70, 74, 76, por aí. Eu trabalhava aqui de 6h30 da manhã, de 7h30 da manhã, 15 para 7, às 5h45, saía daqui de carro, ia para São Paulo. Eu trabalhava na Praça Dom José Gaspar, ali perto da República, numa empresa de consultoria. Eu trabalhava lá até às 11h30 da noite, depois voltava para dormir em casa. Fiz isso 6 anos. 6 anos. Até que um dia eu falei, eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu fico aqui, ou eu fico lá. E aí, eu não conseguia decidir. E eu pensava comigo mesmo, e muitas vezes eu pedia ao grande e poderoso que me ajudasse, me ajude a tomar uma decisão. Eu largo em São Paulo e só fico aqui, vou ver novela todo dia, ou eu largo aqui. Imagina o emprego da Embraer, eu estava muito bem de vida aqui, e vou embora cuidar da minha, vou arriscar em São Paulo. O fiel da balança não mexia. Eu pedia, e o fiel da balança não mexia. E eu pensei comigo, eu falei, nem ele está me ajudando, não é possível. Eu preciso que alguém me diga, sai daqui, ou sai de lá. Qualquer um que me dissesse alguma coisa eu ia, porque eu não conseguia tomar decisão. Aqui eu estava garantido, seguro, numa empresa maravilhosa que todos vocês conhecem. Lá era o meu desafio de empreendedor. Eu sonhava com aquilo que eu fazia em São Paulo, mas eu não conseguia decidir. Os dois eu não conseguia trocar. Até que no final de semana, eu estava cabisbaixo, chateado, porque eu não tinha como decidir. Aí a minha mulher percebeu. Até então eu não tinha falado com ela. Ela falou, o que está acontecendo? Eu falei, eu preciso tomar uma decisão. Eu não consigo tomar. Eu não consigo mais tocar os dois trabalhos. Eu tenho que sair de um deles, mas eu não sei qual dos dois eu saio. Ela falou assim, então, qual a decisão que você quer tomar? Eu falei, não sei, eu não consigo tomar. Ela falou, por quê? Eu falei, minha filha, pelo amor de Deus, se eu sair daqui da Embraer, eu tenho 2 filhas estudando, e se eu ficar doente, como é que eu vou pagar a escola? Ela falou, então fica aqui. Não, mas lá é o negócio que eu amo. Eu adoro lá. Lá é minha consultoria de empresa, lá tem um mundo pela minha frente. Ela falou, então vai para lá. Mas eu não consigo tomar essa decisão. Ela virou para mim e falou assim, se você não consegue, então a decisão está tomada. Eu falei, como está tomada? Ela falou, você segunda-feira, amanhã, você vai lá e pede demissão da Embraer. Eu falei, e como é que nós vamos pagar a casa? Como é que nós vamos pagar as dívidas? Ela falou assim, eu tiro todas as máquinas, eu sou costureira, eu tiro as máquinas que estão guardadas aqui no quartinho de casa, e eu vou começar a costurar para fora, e eu garanto a casa. Você pode deixar, você pode pedir demissão e ir embora para São Paulo trabalhar. Aí faltou o homem dentro da roupa. Falei, então eu vou pedir demissão. Ela falou, peça. E ela já começou a ligar para as amigas, olha, estou fazendo reforma de roupa, estou fazendo vestido de noiva, e tudo que a minha sogra tinha ensinado para ela. E eu fui segunda-feira, pedir demissão. Na terça-feira, cheguei de manhã cedo, acordei, eu estava desempregado. Eu acordei de manhã desesperado. De manhã eu acordei, pastor, com uma crise de identidade. Eu falei, o que tu foi fazer? 11 anos de empresa, amigo do presidente da empresa, eu fui admitido pelo Osiris Silva na época. Abandonei tudo. Eu saí numa segunda-feira, fui embora sem direito a nada, eu pedi demissão. Na terça-feira eu acordei e não sabia para onde eu ia. Levantei, troquei de roupa, eu tinha um escritorinho na minha casa, sentei, e o telefone tocou, 10 horas da manhã. Eu atendi o telefone, era o dono de uma usina em São Paulo, falou, olha, eu estou te procurando, eu liguei lá para São Paulo, disseram que você está na Embraer, eu liguei para a Embraer, disseram que você foi embora, você está onde? Eu falei, estou em casa. Rapaz, eu estou precisando de um projeto aqui, cara, estou louco, não dá para você vir aqui? Eu falei, estou indo agora. Meus queridos, o telefone nunca mais parou de tocar. Acreditem, essas coisas funcionam. Você precisa ter fé que essas coisas vão funcionar, você precisa
Dá o seu sangue em cima desse tipo de coisa, porque realmente vai valer a pena. Existe a outra forma de você empreender, que é por oportunidade. Essa sim, você teve uma ideia brilhante, vai em cima dessa ideia. Agora, para você colocar a ideia de oportunidade, não esqueça que o mercado está em mudança total. Existem 4, eu expliquei bem isso aqui no livro, né? Existem 4 elementos que sustentam uma empresa hoje. Vamos falar de oportunidade. Você está querendo entrar, você tem boas ideias, não esqueça de 4 coisas. Primeira, você precisa saber gerenciar risco. Se você é das pessoas que não consegue dormir porque está devendo alguma coisa que vai ter que pagar segunda-feira e não tem dinheiro, e você passou a noite inteira em claro que não conseguiu dormir, você não está pronto para poder ser empreendedor. O empreendedor precisa saber gerenciar risco. Gerenciar risco não significa deixar de pagar o fornecedor, pelo amor de Deus, não é? Mas significa você saber gerenciar esse tipo de coisa. Você consegue dormir e acordar de manhã para tentar resolver o problema, mas você não somatiza o problema. Isso desde 1730, lá com um autor franco-irlandês chamado Richard Cantillon. Esse cara escreveu um livro sobre isso. Ou seja, primeiro pilar, gerenciamento de risco. Segundo pilar, você precisa gerenciar e saber administrar mudanças. Gente, a maior certeza que nós temos hoje é que amanhã vai ser diferente de hoje. E eu pergunto a vocês gerenciam bem mudanças? Vocês estão preparados para a mudança? Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas vai acontecer mudança. Vocês lidam com isso com facilidade? Vocês aceitam mudanças? As cabecinhas estão fazendo assim, ó. É mesmo? Vocês aceitam mudanças? Então vamos fazer um teste. Cada um pega uma folha de papel que está aí na sua mesa e uma caneta. Cada um pega uma folha em branco, uma folha qualquer de rascunho. Cada um pega, individual, hein? Cada um faz a sua. Cada um pega uma folha e uma caneta. Todo mundo pegou? Pronto? Catou a caneta? Pronto. Sigam as minhas ordens. Sigam as minhas ordens. Cada um com a sua folha e sua caneta. Desenhe nesta folha um círculo. Desenhe nesta folha um círculo. Ok? Segunda instrução. Coloque dentro deste círculo um ponto. Coloque dentro deste círculo um ponto. Terceira instrução. Trace uma linha separando este círculo em 2 partes. Trace uma linha separando esse círculo em 2 partes. Numa das partes, escreva o nome de uma flor. Numa das partes do círculo, escreva o nome de uma flor. E na outra parte do círculo, escreva o nome de uma outra flor. Muito bem, não passei uma tarefa difícil. Largue as canetas e respondam para mim. Levante a mão quem colocou o ponto no meio do círculo. 90%. Quem dividiu o círculo no meio? 90%. Quem escreveu rosa? Pelo amor de Deus, vocês não querem mudar, bicho. Vocês não querem mudar. Eu nem vou falar Margarida. Não vou falar. Eu não mandei botar o círculo na ponta no centro do círculo, bicho. Eu não mandei dividir no meio, pô. Todo mundo botou o ponto no meio, dividiu no meio e escreveu rosa em cima. Eu pergunto, como é que vocês vão gerenciar mudança assim, cara? Sabe o que é isso, gente? Não fique bravo, não. Eu quando fiz a mesma coisa. Gente, sabe o que é isso? Chama-se paradigma.
Nós estamos presos a paradigmas e nós precisamos quebrar paradigmas. Se nós não quebrarmos paradigmas, nós não entramos na terceira parte, que é o terceiro ponto central. O primeiro foi risco, o segundo foi mudança, agora o terceiro qual é? Inovação. Se você não quebrar paradigma, você não vai inovar. E cuidado para você não misturar dois conceitos, inovação e criatividade, que no fundo são coisas diferentes. Toda inovação passou pela criatividade, mas nem toda criatividade é uma inovação. Ok? Explicando. O que é a criatividade? É desenvolver e criar algo novo. Ok? Eu criei alguma coisa nova, um jeito novo de prestar um serviço, um produto novo no mercado, um processo novo, inovei. Pintei um quadro, inovei. E aonde está? Criei. Aonde está a inovação? A inovação está na medida em que esta criação, ela se tornou algo de valor agregado. Ou seja, a inovação é uma criatividade que valeu a pena, que as pessoas compram, que as pessoas usam, que vai servir para as pessoas, que vai agregar valor para alguém. Isso chama-se inovação. Criar simplesmente pelo ato de criar não interessa para as empresas. Interessa na medida que a sua criatividade se transformou em algo que traz resultados. Esse é o ponto crucial. Existem inovações, dois tipos muito importantes, e quem é empresário, quem é empreendedor e quem está querendo iniciar os seus empreendimentos, saiba do seguinte: cuidado para você não fazer mais do mesmo. Ou seja, eu vou desenvolver um negócio do qual já existe, meu investimento empreendedorismo vai ser o bar na esquina. A hora que você botar um bar na esquina, você vai ter que botar um bar na esquina diferente dos bares da esquina, porque senão, meu querido, você vai quebrar. Porque as primeiras mudanças que derem, os primeiros ruídos que derem, você não resiste. Você precisa pensar em algo incremental, ou seja, em alguma coisa que seja diferente do que existe no mercado. Existe uma outra forma chamada disrupção. O que é disrupção? É você partir de outro conceito. Vamos fazer bar que não é na esquina e que não vai servir o que os bares servem, por exemplo. Nós temos exemplo de disrupção muito fácil. Você pega aí no ramo de hotelaria, não é? Você pega o Airbnb, né? O Airbnb é um software que na verdade não tem nenhuma acomodação de hotel, não é dono de hotel nenhum, é a maior rede hoteleira do mundo. Por quê? Partiu de outro princípio de hospedagem, não é aquele de construir um hotel e botar o cara na cama. Ele não tem hotel nem cama, ele só tem um software. Ou seja, a disrupção é você pensar em algo que não esteja sendo feito daquela forma. Então, antes de você entrar num negócio, cuidado para você não entrar num negócio mais do mesmo. E outra coisa, depois que você entrou num negócio desse, principalmente na área de serviço, muito cuidado com os custos, gente. Eu estava falando de bar, porque eu lembrei, esses dias, no Rio de Janeiro, eu entrei num bar, ali no centro da cidade, pedi um suco de laranja. Aí o rapaz me entregou um suco de laranja. Aí eu olhei para o rapaz e perguntei para ele assim: quanto é? Ele falou R$5. Falei: cadê o dono do bar? É aquele cara ali, chama ele para mim. Esse suco custa R$5? Custa, sim, senhor. Falei: só responde uma coisa para mim, desculpe, eu só estou fazendo uma pergunta. Como é que você chegou nesse preço? Resposta dele imediata: não, todos os bares daqui cobram 5. Eu falei: você vai quebrar. Como? Eu falei: você tem ideia de aonde eles compram laranja? Você tem ideia do custo da laranja deles? Você fixou o seu preço pelo preço do outro, você não sabe como é que ele compra. Se você for para o supermercado comprar laranja, você está quebrado. E as pessoas montam as coisas e começam a usar os outros como referência, e não pode.
Tem uma coisa que vocês, todos que são empresários aqui, empreendedores, e os que vão entrar no empreendedorismo, não esqueçam de um detalhe. Existe uma coisa chamada plano de negócio. O plano de negócio, também conhecido como Canvas. Se você entrar na internet, você vai achar isso com facilidade. Ali vai te fazer um monte de perguntas. Qual é que valor você está querendo colocar no mercado? Quem vão ser os seus clientes? Com qual capital que você está começando? Que tipo de custo você vai ter? Que tipo de canais você vai se comunicar com o cliente? A hora que você montar esse painel, chamado Canvas, facinho de fazer, você faz em casa, você vai olhar para aquilo e você vai dizer, não vou começar. Ou você vai dizer, estou no caminho certo. Mas não entre em empreendimento nenhum, seja um escritório de advocacia, seja uma empresa que produz manufaturado, seja uma empresa que produz box para banheiro, seja uma revendedora de carro, seja o que for. 2 conselhos: faça um plano de negócio. E segundo, não busque dinheiro no mercado financeiro. Venda a propriedade, alugue o que você puder, tente arrumar recursos. Não tem, eu vou ter que juntar mais, trabalhe mais um pouco para juntar, para começar com o seu próprio recurso. Sem capital de giro você não consegue sobreviver nesse mundo dos negócios que estão hoje. E para quem está aqui, já está trabalhando em empresa, e está pensando, eu estou querendo montar um negócio, eu estou querendo ser empreendedor, meu conselho é o seguinte: existe uma coisa chamada intraempreendedorismo. E o que é o intraempreendedorismo? É você empreender dentro da empresa que você está trabalhando. E o empreender dentro da empresa que você está trabalhando não é você ficar inventando produto para a empresa, não é isso. É ter cultura empreendedora. Ou seja, é você trabalhar na empresa levando em consideração os riscos das decisões que você toma, levando em consideração que a empresa muda de uma hora para outra, levando em consideração que você precisa inovar dentro daquela atividade que você faz. Eu já vi funcionário de empresas, eu vivo dentro de empresas, gente, às vezes eu pego funcionários e diz assim, você faz essa atividade há quanto tempo? O cara diz assim, há 4 anos. E você mudou alguma coisa? Não, senhor, eu faço exatamente do mesmo jeito há 4 anos. Eu não estou falando de 4 anos, de ontem para hoje o mundo deu cambalhotas. E o cara continua fazendo a coisa exatamente do mesmo jeito. As pessoas que fazem avaliação do tipo, será que a minha competência é para fazer só isso? Não, eu posso fazer muito melhor. E isso chama-se investir em produtividade. Isso é uma forma de fazer empreendedorismo interno. Esgote o que você puder da sua habilidade de empreendedorismo interno antes de você se aventurar ao mercado externo. Eu tenho aqui uma frase muito interessante de um autor chamado David Clement, que diz o seguinte: o empreendedor é um indivíduo movido a desafios e movido a realizações. Era isso que eu sentia quando eu queria esse meu emprego de São Paulo. Eu queria realizar alguma coisa, eu não queria ficar na rotina de uma empresa. Mas eu tive duas grandes vantagens. Uma foi a responsabilidade de sair na hora certa, e a segunda, que foi a minha parceira, que não me deixou fazer besteira. E tem uma outra que eu gostei muito, que eu quero deixar aqui como fechamento, que é: o seu sonho, ele tem que ser escrito a caneta. E o caminho para que você o conquiste tem que ser escrito a lápis, de preferência com a borracha do lado. Idealize seu sonho, planeje, gaste, use tempo para planejar, use todas as ferramentas que você puder, trabalhe algo chamado busca do conhecimento, e que na minha época eu não tive chance de fazer isso. Eu tinha que ir para a biblioteca, eu tinha que consultar a enciclopédia Barça. Hoje você tem uma coisa chamada celular na mão e uma grande consulta que substituiu a Barça, que chama Google. E ali você consegue todas as informações que você tenha. Use essas ferramentas, consulte, passe a adotar uma coisa chamada escuta ativa. Escute as pessoas que já empreenderam e não deu certo. Não converse só com os empreendedores de sucesso. Converse muito com os empreendedores de insucesso, para você saber aonde estão as pedras no caminho, para que você não as tenha na sua frente. E isso vai criando um modelo, que é o seu modelo para empreender. Vá com calma, coloque esses 4 pontos na sua frente,
eu preciso gerenciar risco, eu preciso administrar as mudanças, eu preciso inovar, fazer diferente todos os dias, e eu preciso buscar conhecimento. Conhecimento, meus amigos, é o ouro moderno. O conhecimento vale muito mais nesse século, e no próximo vai valer muito mais do que o que os livros estão dizendo. Que, aliás, os conhecimentos não está nos livros, você sabe disso. Ela me mostrou uma placa e eu vou encerrar com essa, porque eu acho que essa dá para fazer o fechamento. Existe uma coisa chamada ciclo do conhecimento. Quando você abre um celular, ou quando você abre um jornal, aquilo que tem ali chama-se dado. Dado. Qual é a capacidade que você precisa desenvolver como empreendedor? É você desenvolver a sua capacidade de seleção, a sua capacidade seletiva, de pegar todos os dados que estão à sua frente e selecionar só o que te interessa. Isso é uma competência, porque você não tem tempo para administrar todos os dados disponíveis no mundo. O mundo chegou a tal ponto no Big Data que você não consegue administrar os dados. Se você colocar no seu computador www. Você não sabe nem para onde você vai. Então você precisa ter a capacidade seletiva. Eu não vou usar meu tempo para ficar trabalhando dado. Eu quero trabalhar informação. Informação, o que é? O dado selecionado. A hora que você selecionou o dado, você tem a informação. Agora, eu preciso transformar a informação está aqui, mas eu preciso transportá-la para o meu HD. E o meu HD está aqui. Então eu tenho que transportá-la para dentro do meu cérebro e guardá-la no meu estoque. Quando você conseguiu fazer isso, você transformou informação em conhecimento. E se você pegar agora o eixo do tempo, e você for ao longo do tempo guardando, tirando dados, selecionando informações, transformando em conhecimento, pegando mais dados, transformando em informação, gerando conhecimento, e ao longo do tempo, quando chegar lá no fim, você vai atingir o ponto máximo, chamado sabedoria. A sabedoria é o acúmulo do conhecimento ao longo do tempo. Não fique buscando e não fique trabalhando com dados. Você não terá competência para fazer isso nesse mundo. E este conhecimento que está no seu cérebro, ninguém tira. Esse é seu e você vai usar nos seus negócios. Para isso você precisa ler, você precisa pesquisar e principalmente escuta ativa, ouvir as pessoas, aprenderem com os outros.